pessoal, tudo bem? Nós estamos agora na semana 2 e hoje nós vamos falar sobre texto e textualidade, tá? O texto e a textualidade nada mais é do que as características que fazem o texto, um texto e não um amontoado de palavras, tá? Vamos lá. Bom, então, olha só. Nós vamos começar, então, a nossa fala com uma charada, certo? Olha só, o que é o que é? Uma árvore bem frondosa, 12 galhos simplesmente. Cada galho, 30 frutas, com 24 sementes. Prestem bastante atenção. O que é o que é? Uma árvore bem frondosa, 12 galhos simplesmente. Cada galho com 24 sementes. O que poderia ser essa árvore? Então, os enigmas nos convidam o quê? A decifração, a gente descobrir do que se trata, né? Então, vamos encarar esse desafio. Cada verso, então, ele introduz uma informação que vai se encaixar na informação anterior, certo? Então, aí nós temos uma corrente de informações, tá? Bom, e aí, se você for familiarizado com charadas, você sabe que nem sempre a charada, né, ela vai trazer a palavra com o seu significado, né, denotativo. Opa, o que é o significado denotativo? Vamos, né, retomar aí um conceito da última aula. O significado denotativo é o significado primeiro da palavra. E o significado conotativo é o sentido conotativo da palavra, é o sentido criativo, certo? Então, nem sempre uma árvore vai ser uma árvore de fato, certo? Então, apegar-se às palavras, às vezes, é deixar escapar o sentido que ali se insinua, certo? Que está ali por trás, nas ramagens, mas que não estão ali. Então, qual poderia ser a resposta? Né? Vamos prestar atenção aos números. Olha só, vamos ver aqui antes, né? 12 galhos, 30 frutas, 24 sementes. O que a relação desses números podem nos dizer? Né? Então, os anos, né? Os 12 meses, que se desdobram em dias, né? Que escorrem nas horas. Então, é a árvore do tempo. Então, olha só, a compreensão de um texto resulta do resgate de muitos outros discursos por meio da memória. É preciso resgatar nossos saberes e fazer com que eles interajam com as palavras para que nós possamos construir os sentidos do texto, certo? Então, o que é ler? O que é um texto? Para que a gente leia um texto, compreendendo ele, nós precisamos buscar vários conhecimentos dentro da gente, tá? A gente precisa buscar todo o nosso conhecimento de mundo, todo o conhecimento que a gente já construiu ao longo da nossa vida. Carla Coscarelli, ela fala o seguinte: o texto continua sendo instância enunciativa. Ela é o texto é um contrato entre o autor e o leitor. Ou seja, esse contrato
Ele significa que o meu texto, ele é interativo. Por quê? O autor, ele vai escrever algo que o meu leitor consegue entender, certo? Então, essa troca, ela é, ela é constante e ela é mútua, tá? O leitor, ele também vai, com seu conhecimento de mundo, né, interagir ali com seus conhecimentos e com aquele conhecimento que ele está tendo contato ali, que é o texto, certo? Costa Val diz o seguinte: um texto é uma ocorrência linguística, escrita ou falada de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. E Delisola fala que ler é interagir, é construir significado para o texto. Então, a nossa leitura é o que dá sentido para um texto, certo? Então, quais que são os conhecimentos que nós devemos trazer à tona para dar sentido ao texto durante nossa leitura? Bom, nós precisamos de conhecimentos de diferentes tipos e gêneros de texto, né? Conhecimentos sobre a organização e a estrutura de texto. Então, vamos diferenciar aí gêneros de tipologias textuais? As tipologias textuais, elas são fixas, tá? Elas não vão aumentar, nós vamos ter aí entre 5 a 7 tipos textuais e vão trazer as características de um texto, tá? Eles podem acontecer concomitantemente em um mesmo texto e pode ter um tipo majoritário dentro de um gênero, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, em um romance, tá? Eu posso ter ali o tipo narrativo e descritivo dentro desse mesmo gênero. Por quê? Em dado momento do meu romance, eu tenho uma parte que é descritiva. Mas aquele gênero, ele é majoritariamente, ele é prioritariamente um texto narrativo. Por quê? Porque ele vai contar uma história, ele vai ter personagens, ele vai ter uma concatenação, ou seja, uma organização lógica desses acontecimentos, né? Ele vai ter ali, né, um tempo e um espaço para aqueles personagens, certo? O texto descritivo, ele vai pormenorizar, caracterizar, né, alguma coisa. Já o texto argumentativo, ele vai ser muito comum entre textos jornalísticos e textos acadêmicos, né, nos quais o objetivo vai ser o de convencer através do raciocínio lógico o meu leitor. Os textos injuntivos, eles nada mais são do que textos instrucionais. Então, bula médica, né? Receitas médicas, receitas culinárias, os tutoriais que a gente vê, né, no YouTube, são todos textos injuntivos. Os textos expositivos a gente vê muito em textos jornalísticos, tá? São textos informativos, né, que visam trazer a informação para o leitor, então uma linguagem mais objetiva, tá? Já os textos conversacionais, eles visam ali expor um debate, né? Então, debates, entrevistas, tá? Vão ter esse tipo textual. Já os gêneros textuais, eles vão encapsular situações sociais. Por isso, eles são praticamente infinitos e tendem a aumentar de número, tá? Então, carta, bilhete, bula, notícia, agora, né, com as novas redes sociais, né? Então, stories, um post, tá? Isso tudo também entra aí nos gêneros textuais, certo? Então, esse conhecimento acerca, né, da organização e da estrutura dos textos entra aí na minha leitura, tá?
para a compreensão dos textos. Eu também tenho que trazer aí os meus conhecimentos sobre as crenças e sobre o mundo para minha leitura, assim como os meus conhecimentos lexicais. O que são conhecimentos lexicais? Sobre a formação das palavras. Quando eu falo, deixe-me ver, desinformar. Eu sei que o prefixo des, ele tem geralmente um significado de retirar algo, né? O des vem retirar algo, né? Então, desinformar, retirar a informação, certo? Então, isso é um conhecimento lexical básico, né? Para os falantes, os conhecedores da língua, certo? Bom, vamos lá. Olha só. Então, vamos continuar. Bom, agora nós vamos falar sobre a relação dialógica, tá? Que nós temos dentro das leituras. O que seria a relação dialógica? É a relação intertextual, tá? O que é a relação intertextual? É o diálogo entre os textos, tá? Então, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. O Thierry Revis disse isso, né? Então, vocês já viram um mosaico? É muito interessante essa metáfora. Por quê? Um mosaico, ele geralmente são feitos assim, murais, né? Onde o artista, ele pega várias cerâmicas quebradas e ele monta com esses pedacinhos quebrados uma outra imagem. Então, cada pedacinho, vamos considerar que cada pedacinho dessas cerâmicas quebradas foi um texto, uma experiência que eu vivi, e tudo isso eu vou juntar e vou criar o meu próprio diálogo. Tomemos como exemplo essa minha própria aula aqui. Eu me baseei nos meus estudos anteriores, nas aulas que eu assisti de outros professores, né? Nas experiências anteriores que eu tive, né? Em aulas que eu dei anteriormente. Então, tudo isso eu absorvi e transformei em um outro texto. Que outro texto é esse? Essa própria aula que eu estou dando, tá? E a gente faz isso quase que de maneira automática, tá? Então, se a gente for pensar bem, praticamente nenhum texto é originalmente nosso. Por quê? Nós sofremos uma influência muito grande de outros textos, né? Influência da nossa família, dos textos teóricos que nós lemos, né? Das coisas que nós assistimos, né? Dos conteúdos que nós consumimos, né? Conteúdos artísticos, conteúdos, enfim, de entretenimento. E tudo isso ajuda a compor os nossos próprios discursos, certo? Bom, o Thierry Revis também vai falar, né, que essa relação dialógica ajuda a constituir o conceito de heterogeneidade, tá? Então, esses discursos, eles são diferentes entre si e vão pressupor a existência do outro, tá? Para que exista essa troca. Olha só, agora a gente vai analisar uma campanha publicitária muito interessante de um hortifruti, né?
um supermercado, né, de venda de frutas e verduras. E o que eles fizeram? Eles pegaram grandes sucessos do cinema e fizeram uma relação intertextual com as frutas e verduras, né? Claro, com um fundo aí satírico, né? Um fundo aí de humor, e ficou muito interessante. Olha só. Então, eles pegaram aí o filme do Incrível Hulk e colocaram: a Hortifruti apresenta a incrível rúcula. Na Hortifruti, ela ganhou superpoderes. Então, qual que é aí a fonte, a ponte intertextual? Né? O texto original é o quê? O filme do Incrível Hulk. Se alguém nunca tivesse ouvido falar no Incrível Hulk e visse apenas o anúncio da Hortifruti, provavelmente não iria entender, né, a intertextualidade, certo? Mas aí, olha só, as cores da rúcula, né, os dois verdes, e a sonoridade rúcula, né, ajudam a construir, tá, essa proximidade. Aqui, Missão Impossível 3, né? Limão Impossível 3, um vírus letal, só a vitamina C pode deter, né? E aí eles pegam aí a questão da sonoridade, certo? Alguns, gente, vocês vão perceber que são mais parecidos, né? A sonoridade, a aparência do vegetal, da fruta, tá? Outros não são tão parecidos assim. Mas, de toda forma, assim, são anúncios extremamente criativos, certo? Esse aqui eu achei o máximo. Kill Bill, o som vibrante da vingança. Kill Bill, ele fez uma promessa: quem não vier para Hortifruti vai pagar caro. Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da Hortifruti, né? É Piratas do Caribe. Então, assim, muito bacana, né? Ficou bem interessante aí. Esse aqui é bacana porque eles tiveram que colocar os dois cartazes, porque E o Vento Levou é um filme mais antigo, né? Um filme clássico, mas nem todas as pessoas conhecem. Então, para que os consumidores pudessem entender, né, a sátira aqui, eles tiveram que colocar até o fundo aqui, né, do cinema aqui, para eles poderem entender, né? E o Coentro Levou, um clássico da Hortifruti. Esse aqui também é bem interessante. Coração Valente, Pimentão Valente, ele se libertou dos preços altos. Aqui a natureza é a estrela. Rambo 4, olha só. Jambo 4, ele voltou mais maduro e ainda melhor. Esse também é interessante. Eduardo Mãos de Tesoura, Eduardo Mãos de Cenoura, uma história que vai cortar corações e preços. Bem legal, né? Esse também é bacana. Moulin Rouge, Melão Rouge. Como resistir à beleza dessa grande estrela da Hortifruti. Esse também é muito legal. O Diabo Veste Prada. O Quiabo Veste Prada. Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. Esse aqui, para mim, é o mais legal. Por quê? Além dele ter a sonoridade, né, muito parecida, ele tem a aparência muito parecida, né? A forma do chuchu, a cor do chuchu é muito parecido com o Shrek, né? Então, Chuchurek, de tão distante para Hortifruti. E esse aqui, a outra alface. 2 rivais e uma certeza. A Hortifruti não tem igual. A outra face, né? E aí, agora a gente tem um outro anúncio publicitário aqui para analisar, né? Todo mundo conhece a obra-prima, né, de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. E aí tem o Monbiju, que é o amaciante da marca Bombril. E aí o garoto propaganda está vestido de Mona Lisa. E aí o que
diz embaixo: Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, né? Fazendo uma intertextualidade direta com a obra mais conhecida do pintor renascentista. Bom, então, depois de nós falarmos aí, tá? Da intertextualidade, nós vamos falar agora de um processo muito importante de leitura, que é a inferência, tá? A inferência, gente, nada mais é do que a dedução. Isso é uma das bases da interpretação textual, certo? Então, para uma análise clara da compreensão envolvidos, devemos levar em consideração a noção básica da inferência. Ao observar a imagem a seguir, como caracterizaríamos a mulher retratada? Uma pessoa da alta sociedade? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Quando você precisa afirmar algo que não está escrito, tá? Em um texto, você, primeiramente, vai consultar o seu conhecimento de mundo, ou seja, as experiências prévias que você já viu, que parece com aquilo ali que você está vendo, tá? Então, você consulta esse lindo e grande computador que você tem, que se chama cérebro, você vai revolver ali todas as memórias, tá? Que você tem, e vai ver o que eu já vi na minha vida que se parece com essa imagem aqui, tá? Que lembra essa imagem aqui. Será que eu já vi alguma pessoa, né, em alguma situação que parecesse com essa foto? Infelizmente, e provavelmente, vocês já devem ter visto, né? Então, a gente pode afirmar que ela é uma pessoa da alta sociedade? Não, porque uma pessoa da alta sociedade provavelmente vai ter uma casa muito luxuosa, uma roupa muito luxuosa, certo? E o que a gente está vendo aqui? Que provavelmente isso aí é a moradia dela. E o que nós temos aí? Nós temos um barraco feito com materiais ali recicláveis, né? Caixotes de madeira, lona, papelão, né? Enfim, provavelmente materiais que ela encontrou na rua. A moça está vestida com vestes muito simples, certo? Então, o que a gente pode afirmar? Né? Que provavelmente ela não deve ser uma pessoa de muitas posses, né? Então, pelas roupas, pelo local onde se encontra, podemos inferir, ou seja, deduzir. E como que a gente fez isso? Através do nosso conhecimento de mundo, mais as pistas que o próprio texto, e isso aqui a gente já viu, que é um texto não verbal, certo? Por quê? Porque ele está me passando uma mensagem. Nós podemos inferir que a sua posição social é de alguém que não tem muitas posses, certo? Bom, então, vamos dar uma analisada aqui nessa charge. Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui nesse desenho, tá? Um arquivo morto. Tem algum lugar que é parecido com essa imagem? Sim, é o Palácio do Planalto, em Brasília, certo? O que nós temos no Palácio do Planalto, tá? Nós temos o presidente do Brasil, juntamente, tá, com todo o poder executivo. E o que é um arquivo morto? É um arquivo que está em desuso, tá? Mas que ele é guardado caso venha a ser necessitado algum dia, tá? Então, qual que é a relação aí do título com a imagem? O que o autor, qual a crítica que o autor está querendo dizer? Que o governo, né, o poder executivo, ele está inoperante. Ele está tal qual um arquivo morto, tá? Ele está simplesmente ocupando um espaço ali sem, de fato, né, cumprir com as suas obrigações,
tá? Lembrando que essa charge ela é de 2006. Então, olha só, para interpretar as charges é preciso também conhecer o contexto que inspirou o autor a produzi-la. E são, na sua maioria, sátiras à política, certo? Então, nós temos a capacidade de inferir quando compreendemos aquilo que está subentendido, ou seja, o que está por detrás, né, do que o texto está nos mostrando, certo? Então, a inferência caracteriza-se pelo resultado da compreensão do que está implícito no texto e que o leitor consegue captar com base em seus conhecimentos e com base no texto. Bom, agora, qual o significado dessa palavra, gentileza? Ela está fora de qualquer contexto, né? No dicionário, a gente pode encontrar ali, né, gentileza como o quê? Um substantivo que denote afabilidade, né, presteza, afetividade, enfim. Então, se nós acrescentarmos, né, gentileza a outro contexto, né, qual outro sentido que essa palavra poderia ganhar? Bom, agora nós vamos escutar uma música chamada Gentileza, da cantora Marisa Monte, e eu quero que vocês prestem atenção nessa música, tá? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Apagaram tudo, pintaram tudo de... Bom, nós podemos ver aqui, né, a música. Olha só, agora, essa palavra gentileza, ela já está dentro de um contexto, né, dentro de uma situação. Então, você manteria o significado, né, que a gente deu antes ali, de afetividade, de presteza, dada a ela anteriormente? Ou seja, nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Então, qual que seria a relação entre o título e a música, tá? Olha só, vocês acham que tem alguma coisa a ver? Provavelmente, né? A música ela fala sobre gentileza. Vocês já viram essas palavras pintadas em algum lugar, né? Elas se tornaram muito populares de alguns 15 anos, mais ou menos, 15, 20 anos para cá, tá? Então, olha só, agora nós vamos conhecer a história, tá, dessas palavras. Então, vejam bem, se você é um turista atento,
ou um carioca, poderá tê-las visto pintadas em 56 pilastras que sustentam o elevado do gasômetro no Rio de Janeiro, próximo à rodoviária. Então, quem é que fez essas pinturas? E será que elas têm alguma relação com a música? Bom, elas têm sim relação com a música, tá? E quem é do Rio de Janeiro provavelmente vai se lembrar, tá? Seguramente muitos do Rio se lembram daquela figura singular de cabelos longos, barbas brancas, vestindo uma bata alvíssima, com apliques cheios de mensagens, com o estandarte na mão, com muitos dizeres em vermelho. Dos inícios dos anos 70 até a sua morte, em 96, percorria toda a cidade. Viajava nas barcas Rio-Niterói, entrava nos trens e ônibus para fazer sua pregação. Após o incêndio do circo norte-americano em Niterói, no dia 17 de dezembro de 1961, no qual foram calcinadas cerca de 400 pessoas, o então empresário José Datrino renunciou à materialidade para se tornar o professor do amor, da compaixão e da beleza de espírito. Então, ele ficou conhecido como o profeta gentileza. Com as suas inscrições em verde e amarelo, revelou sua crítica do mundo e propôs sua alternativa ao mal-estar de nossa civilização. Então, pessoal, quem escreveu essas palavras, né, foi o José Datrino, conhecido como o profeta gentileza, certo? E isso se popularizou muito, tá? Por quê? Depois de um tempo, ele pintou, né, várias mensagens muito bonitas, né, nessas pilastras, tá, lá do elevado do gasômetro. E aí, depois de um tempo, a prefeitura do Rio de Janeiro resolveu pintar tudo de cinza. E aí, uma série de artistas, né, assim como a Marisa Monte, fizeram um movimento para poder restaurar essas pinturas, tá? E recuperar, né, as mensagens do profeta gentileza. E aí que se popularizou, né, esse dizer aí, gentileza gera gentileza, tá? Então, com essas informações, obviamente, a palavra é gentileza, até porque, percebam, gentileza aqui está com o quê? Com G maiúsculo, tá? Então, isso aí já dá para a gente o quê? A noção de que esse G maiúsculo é um nome próprio, tá? Já não é apenas um sentimento leve, despojado e generoso. Então, olha só, prestem atenção nessa parte da música. Por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria? O mundo é uma escola, a vida é o circo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Então, no caso aí, o profeta é o profeta gentileza, certo? Entretanto, o que podemos dizer a respeito da introdução da música, tá? É o quê? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta seca. Então, como eu falei com vocês, depois da morte, né, de gentileza, né, os governantes ali da prefeitura resolveram pintar, né, as pilastras de tinta cinza. E aí, um grupo de artistas, né, resolveram restaurar aquele trabalho, certo? Bom, então, no texto, sem o conhecimento de mundo, as inferências, né, e o conhecimento prévio, não seria possível a gente interpretar a música de Marisa Monte, tá? Como uma crítica à atitude daqueles que pintaram, né,
as pilastras e tentaram apagar a obra de Gentileza. E também pode ser que nós não percebêssemos que Gentileza era uma pessoa, certo? Bom, então o que a gente viu? Que a inferência, né, a dedução, ela é uma atividade apoiada em conhecimentos socioculturais, que, gente, a gente fala sobre os nossos conhecimentos prévios, a gente chama aí nossos conhecimentos de mundo, só que em um contexto específico. É quando o leitor busca, para além do texto, informações e conhecimentos, olha só, adquiridos pela experiência de vida, com os quais preenche os vazios textuais. Então, nós não devemos ignorar, tá, os nossos conhecimentos de mundo quando nós estamos lendo um texto. Pelo contrário, toda a nossa bagagem cultural, a nossa bagagem de vida, ela deve vir junto dentro da nossa leitura, tá? Bom, então vamos lá. O que é um texto, né? O texto é apenas um conjunto de orações? Não. Um texto é uma unidade de sentido. Se eu falar apenas a palavra silêncio, é um texto? Eu posso considerar que sim. Eu posso dar aí pelo menos uns 2 contextos para o uso desse pequeno texto, tá? Um contexto de sala de aula. Eu posso pedir silêncio. Isso é um texto, né? Uma mensagem que eu estou passando. Eu posso também utilizar esse pequeno texto em uma situação hospitalar, tá? Então, eu tenho aí uma mensagem também estabelecida, certo? Vejam aqui um exemplo. Paulo foi aprovado em medicina, ou em direito. Marcos foi aprovado em medicina. João foi aprovado em engenharia. Mas meus irmãos são muito inteligentes. Então, o que a gente pode entender aqui? Quem que são meus irmãos, né? Paulo, Marcos e João, certo? Então, nós vamos agora estudar alguns elementos da textualidade, tá? A coerência e a coesão, tá? A coerência, ela tem a ver com o quê? Com a razão interna, tá? Do meu texto. Eu não tenho texto sem coerência. Eu não tenho texto sem a razão interna, certo? Sem o sentido do meu texto. E já a coesão trata-se dos elementos de ligação do meu texto. Eu até posso ter um texto sem coesão. Contudo, isso pode comprometer um pouco da compreensão dele, certo? Bom, então, olha só, vamos ver um exemplo aqui de coesão explícita. Marcos estudou para o teste, mas não conseguiu a nota. Então, o mas aqui, ele vai servir para unir as duas orações, tá? A coesão implícita. As vírgulas aqui, elas vão fazer todo o trabalho, tá? De concatenar esse texto, certo? Amigos, bar, cervejas, baralho, trapaça, confusão, revólver, tiros, correria, polícia. Então, a gente consegue fazer toda uma linha, tá? Toda uma história através apenas, tá? Dessas vírgulas aí, certo? Dessa justaposição de palavras. Então, a gente precisa o quê? De um conhecimento prévio e de inferência. Então, o meu texto, ele é o quê? Uma materialidade linguística. Já o meu discurso, a gente falou anteriormente, eu tenho
uma intenção política, ideológica, que existe por trás das palavras quando elas são pronunciadas em um dado momento histórico. Então, percebam o seguinte, principalmente quando nós estamos nos informando, né, assistindo aos jornais, e principalmente em épocas de fake news, é interessante que nós consultemos a diferentes fontes sobre o mesmo tema e prestemos atenção ao teor dos adjetivos, tá? Olha só, e dos verbos, enfim, de como aquela mensagem está sendo passada. O MST invadiu a fazenda. O MST ocupou a fazenda. Então, eu tenho dois sentidos bastante diferentes para uma mesma notícia, certo? Bom, acerca dos discursos, nós podemos ter várias interpretações. Peguei aqui um pedaço de uma música do Chico Buarque, né? Que é o cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Né? Então, um mesmo texto ele pode ser perpassado por diversos discursos, certo? Então, eu posso ter um discurso político, porque essa música ela foi escrita durante a ditadura militar e existia uma censura muito grande com relação a todas as obras que não estavam de acordo, né, com os preceitos da ditadura militar, e era o caso das maiorias das músicas do Chico Buarque. O discurso religioso, porque a figura do cálice de vinho tinto de sangue remete a uma passagem bíblica, e o próprio discurso literário, porque ele brinca com a figura aqui, ó, cálice. O que é um cálice? Um cálice é uma taça de vinho, né? Com a sonoridade do cálice, né? De calar-se, de silenciar-se. Então, o que é o cálice no discurso religioso? Seria o quê? O sofrimento, né? Afasta de mim esse sofrimento, ó Pai. E o que ele quer dizer? Afasta de mim, Senhor, esse sofrimento do silenciamento, né? Dessa opressão política que nos é imposta, essa opressão da censura que nos é imposta. Tudo isso, né? Através de um jogo de palavras, certo? Bom, vamos lá. Leia o texto a seguir. Denunciado mais um escândalo econômico. Outro terremoto sacode o Japão. A seleção brasileira derrota a Bolívia. Sobe o preço da cesta básica. Então, existe aí uma relação de sentido nessas frases? Não, né? Por quê? Porque elas estão apenas justapostas, né? Ou seja, o que é a justaposição? Elas estão apenas uma do lado da outra, tá? Não existe ligação entre elas, coesão, né? Entre as ideias que elas expressam. Por isso não há sentido, por isso não há coerência, certo? Então, esse texto não pode ser considerado coerente. Agora, vamos observar novamente. Denunciado mais um escândalo econômico, outro terremoto sacode o Japão, a seleção brasileira derrota a Bolívia, sobe o preço da cesta básica. Essas são as notícias que marcaram o dia. Então, olha só, essa última frase, ela vai dar todo o sentido, tá? Para essas frases, vai estabelecer relações, porque agora a gente entende que trata-se de notícias de um jornal, das notícias mais importantes do dia, das chamadas, né? Agora a gente tem o quê? Coerência, certo?
Olha só, à primeira vista, a gente tem algum problema nesse texto? Imagine uma coruja branquela tentando se esconder em uma árvore. De dia ou à noite, seria muito fácil para uma presa ver a coruja e tentar fugir do ataque da coruja, ainda mais porque a coruja prefere caçar à noite. Para um predador albino, como a coruja, a saída é fazer bom uso dos outros recursos que a natureza deu à coruja, como a audição apuradíssima, uma das melhores da Terra. Qual que seria o problema aí, né? Várias vezes repete o termo coruja, né? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, falar coruja 6 vezes, então, assim, dá o quê? Uma sensação de cansaço, de circularidade argumentativa, né? Não sai do lugar, é aquilo que a gente chama de besouro da asa quebrada, né? Fica ali, ó, só dando volta, né? Então, como que a gente pode modificar isso, tá? Nós vamos utilizar os elementos coesivos, tá? Então, a retomada dos elementos no texto vai ser necessário para que a gente evite essa repetição excessiva. E aí, como que nós vamos evitar isso? Através de sinônimos, tá? Através do uso de pronomes, certo? Então, olha só. No começo, o autor introduz a personagem, uma coruja, porque ela ainda não é conhecida. Então, usou-se o artigo indefinido, uma coruja. Para resolver o problema das repetições, nós vamos, né, retomar a personagem usando pronomes, como eu falei, e sinônimos, entre outros recursos. Então, vamos lá. Olha só. Vamos ver agora como que essa leitura ela vai ficar muito mais fluida. Imagine uma coruja branquela tentando se esconder em uma árvore. De dia ou à noite, seria muito fácil para uma presa vê-la e fugir do seu ataque. Ainda mais porque ela prefere caçar à noite. Para um predador albino como esse, a saída é fazer bom uso dos outros recursos que a natureza lhe deu, como a audição apuradíssima, uma das melhores da Terra. Então, o texto ele se torna muito mais dinâmico, né? Então, a leitura ela fica muito mais prazerosa, certo? Vamos lá. Vamos ler aqui uma fábula, O Leão e o Rato. Autor Esopo. Um leão que dormia sossegado foi despertado por um rato que passou correndo sobre o seu rosto. Com um bote ágil, ele o capturou e estava pronto para matá-lo, quando o rato suplicou: ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza de que poderia um dia retribuir sua bondade. Rindo por achar ridícula a ideia, ele resolveu libertar. Aconteceu que, pouco depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou, roeu as cordas e libertou-o, dizendo: o senhor riu da ideia de que eu jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu, mas agora sabe que, mesmo um pequeno rato, é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão. Então, imagine essa história contada da seguinte maneira. Um leão dormia sossegado e foi despertado por um rato que passou correndo sobre o seu rosto. O leão que dormia despertou após a passagem do rato corredor. Esse rato, que era muito esperto, acordou o leão quando passou correndo sobre o rosto dele. Gente, qual que é o problema do texto, gente? Olha só,
O problema do texto é o quê, gente? Ele não sai do lugar. Por que ele não sai do lugar? Porque ele continua com a mesma informação. O leão que dormia foi despertado pelo rato que passou correndo no seu rosto. E continua da mesma maneira. Muitas pessoas, infelizmente, nas redações, elas têm essa mania de ficar repetindo a mesma informação com outras palavras, diferentemente do que foi feito no outro texto lá da coruja. Não é retomar, é ficar repetindo incessantemente, tá? Não é apresentar novos argumentos, novas informações, andar, tá, com a história. Isso é que é a circularidade argumentativa que eu havia falado. Então, olha só, o texto dá voltas e não sai do lugar. Gente, isso é extremamente cansativo, tá? Para um leitor, certo? Então, olha só, como nós podemos fazer uma sequência progressiva? E isso é extremamente importante para o seu projeto de texto, para que você escreva um texto, tá? Com uma argumentação bem embasada. O que você vai colocar? Você vai colocar tópicos com as informações que você quer que contenha no seu texto. Então, olha só. O leão que dorme é despertado por um rato. O leão captura o rato e vai matá-lo. O rato pede ao leão que poupe sua vida, pois poderá ajudá-lo em outra situação. O leão debochado o liberta. Um tempo depois, o leão cai numa armadilha de caçadores. O rato salva o leão roendo as cordas. Isso aqui é um esqueleto de um texto, é um projeto de texto. Depois, o que é que o autor vem fazendo? Vem preenchendo, tá? Claro, com todos os termos, né? Com as frases, as palavras, certo? Mas o projeto inicial, ele já tem. Então, isso aqui evita com que ele caia, tá? Na prolixidade, ou seja, nessa repetição excessiva, certo? Então, esse é um exemplo de progressão responsável pela parte da coerência, né, da razão interna de um texto. Então, olha só, vamos ver aqui essa imagem ao lado. Neste ramo, a gente é obrigado a estar em constante desatualização. Então, olha o que está escrito aqui: antiquário. Deduza, ou seja, infira qual é o ramo de atividade do profissional do personagem. Então, ele trabalha em um antiquário, certo? Então, com o que ele trabalha? Ele trabalha vendendo objetos antigos. O que o tipo de loja retratado no cartoon vende, né? Objetos antigos. Então, olha só. O comentário do personagem é contraditório ou coerente em relação ao pensamento da maior parte dos profissionais? Explique seu ponto de vista. O que acontece? Na verdade, essa charge aí, ela é coerente. Por quê? Geralmente, o profissional, ele precisa se manter atualizado, certo? Mas, como se trata de um mercado onde ele precisa vender coisas velhas, ele precisa estar desatualizado, porque ele vende coisas velhas, mas ele precisa estar atualizado na desatualização desses objetos, certo? Então, olha só, este é um comércio onde se vende objetos antigos. Por isso, é contraditório o comentário do comerciante, pois esses profissionais querem estar atualizados. Porém, no contexto proposto pelo cartoon, esse comentário é coerente. No antiquário, só importam as mercadorias antigas, as desatualizadas.
Beleza? Então, por quê? Porque o objetivo do cartoon é provocar o humor, né? Então, vamos observar aqui as seguintes frases. Estão derrubando muitas árvores, por isso a floresta consegue sobreviver. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. O que existe de estranho nessas frases, né? São frases contraditórias, frases que não fazem sentido. Então, nós temos informações conflitantes, tá? Então, olha só. Estão derrubando muitas árvores, por isso a floresta não consegue sobreviver. É do conhecimento de todo mundo que o quê? As árvores, a derrubada de árvores contribui com o fim das florestas. Por isso, dizer que ela consegue sobreviver é um erro de quê? De coerência, certo? Então, esse é um exemplo de não contradição, responsável pela coerência textual. Então, qual que é a importância da coerência textual? É fulcral. A coerência textual, ela é a espinha dorsal de um texto, tá? Então, a coerência textual é um instrumento que o autor usará para conseguir encaixar as peças do texto e dar um sentido completo a ele. Faz com que o texto seja compreensível aos olhos do leitor. Gente, sem coerência não há texto, tá? A coerência, ela é importantíssima. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje, tá? E aí, na semana que vem, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ela é muito importante para que a gente possa amadurecer aí, né, a nossa compreensão sobre os processos, né, de interpretação textual, né, de familiaridade com o texto. Na semana que vem, nós já vamos começar, tá? O estudo sobre comunicação empresarial, certo? E aí, como que se dá essa relação, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? E até a nossa próxima semana.